Oi gente, como vocês estão? Eu sou Gabriela Reis e eu tô aqui no canal para falar de um assunto que anda sendo bastante repetido nas consultas. E eu tô há tanto tempo querendo falar sobre isso, eu falei, por que eu não tô falando sobre isso no YouTube? Que é um lugar onde a gente pode trazer um papo bacana e uma reflexão para ajudar vocês pro bem maior, né? Então, vamos lá falar sobre transtorno alimentar. Bom, consigo falar hoje sobre isso com muito mais facilidade, né? Eu tive transtorno alimentar mais da metade da minha vida, gente. Eu fui uma criança que desde muito pequenininha tinha problema de imagem, problema de corpo, de me aceitar. Eu fui uma criança gorda, não era gordinha não, fui uma criança gorda. Fui uma adolescente gorda. Eu cheguei também até a obesidade ali com 95 quilos, eu tenho 1,78 m de altura. Então mesmo sendo uma pessoa alta, eu era muito gorda. E sempre foi um problema lidar com a comida, com o corpo, com a autoestima, com os relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, nem é só o meu relacionamento com afetivo, né? Mas é o relacionamento também com amizades. Porque eu sinto que por metade da minha vida, e quando eu falo metade, gente, é porque, tipo assim, eu tenho 26 anos, eu tive transtorno alimentar dos 8, pra não falar antes, até os 22 anos de idade. Então começou muito cedo, eu tive acesso à internet cedo demais. Eu lembro que eu aprendi o A, B, C, eu colocava tudo no Word pra ficar fazendo. E isso também me fez ter acesso muito cedo a sites Ana anorexia, Mia, bulimia. E por que eu tive acesso tão fácil? Eu lembro que as estrelas da Disney, elas sempre tinham problemas com isso, né? A gente tem o caso da Demi Lovato, e a Demi Lovato sempre teve também, lutou com transtorno alimentar. E eu era muito fã da Demi, da Disney, da Selena Gomez, todo mundo ali. E passar por isso, por esse ter acesso a essas palavras desde muito cedo, bulimia, anorexia, foi muito bom, porque, entre aspas, assim, eu entendi o que estava acontecendo, alguma coisa que não era certo, mas também foi muito ruim. Porque a forma que eu, criança, escolhi ter acesso àquilo foi péssimo, gente. Foi com o site ProAna, ProMia. Que eram sites que nos ensinavam dietas extremamente restritivas, como voltar a comida com facilidade. Então, assim, eu sabia alguns truquezinhos para conseguir voltar mais rápido, né? Então, assim, e tudo aquilo que eu fui tendo, eu falei, Gabriela, não olhou os pais? Não, gente, não, acho que meus pais também não tinham consciência que os pais de hoje em dia têm também, sabe? Que hoje em dia é falado na internet, de, olha o que seu filho tá fazendo, olha essas coisas. E não aconteceu isso, assim, então, eu tinha acesso muito a esses sites, esse tipo de conteúdo, desde muito novinha. E fazendo isso na minha vida, por quê? Porque eu era uma criança gorda e eu apanhei muito na escola. Quando eu falo, gente, eu sofri um bullying muito pesado. Não é tipo, um bullyingzinho. Não, eu sofri um bullying pesadíssimo na minha infância. Pesadíssimo. Por conta do meu corpo. Então eu achava que eu estava errada porque eu não sabia controlar o meu próprio corpo. Porque eu não sabia controlar a minha própria boca. Então, e como isso me afeta até nos dias de hoje. Porque eu ainda trato a pessoa extremamente controladora que eu sou. E comigo mesma. Então, assim, são resquícios que a medicina já fala, assim, o transtorno alimentar não tem cura. Tem transtornos que eles vão ficar sempre ali batendo na sua porta, mas você pode não apresentar os sintomas, você pode não viver aquilo mais, mas você sempre vai estar vivenciando gatilhos. E eu, aos 26 anos, mesmo estando curada há tanto tempo, que é estar curada, não tenho mais esse problema de vergonha, de punição, de vomitar, mas eu tenho outros problemas, resquícios, sim, do transtorno alimentar, que eu quero falar aqui com vocês, trazer a consciência, porque é o outro lado não falado. Então, agora que a gente já falou de vários aspectos que são importantes, que vão ser abordados durante esse vídeo, vamos começar do começo. O que é começar do começo? Então, eu tive transtorno alimentar ali desde muito cedo, eu sabia vomitar, sempre me puni por alimentação. Então, o tipo de punição, gente, o tipo da bulimia, por exemplo, não é só você ir lá e voltar o alimento. Tem vários tipos de formas de punição.
Também tem aquilo de você comer e você fazer um jejum muito grande para se punir. Ou você comer e descarregar isso em exercício físico, que é uma forma que muitas pessoas têm a bulimia e não sabem que tem, porque acham que bulimia é só ir lá no banheiro vomitar depois que come. E não é bem assim. Tem pessoa que faz isso uma vez na vida, outra na morte, uma vez por semana, e acha que não é, porque acha que bulimia é vomitar todos os dias. E não é também. Bulimia você pode vomitar hoje, depois vomita de novo, em certas ocasiões. Então, para cada pessoa é realmente um caso. Então, foi estendendo ali a minha adolescência, aí eu menstruei, aí fui pra fase da adolescência, mudei de cidade, mas assim, o bullying acabou, mas depois ele começou ali de novo no 9º ano, por conta do meu corpo. E a gente vai crescendo ouvindo que o nosso corpo é nojento, porque ele é gordo, que a gente é nojenta. Então eu escutei desde muito cedo, quando eu lembro que o meu primeiro crush que eu tive na escola, ele falou pra um amigo que jamais eu teria chance com ele, porque eu era gorda, eu era nojenta. E eu cresci com isso na minha cabeça. Eu cresci ouvindo que eu era nojenta. Então eu entendia, e olha que loucura, gente, eu justificava o outro, sabe? Tipo, a loucura do outro falar assim que... Ai, Gabriela, porque você lembra daquilo e aquilo do passado ainda te atinge? Não, mas... ainda me atinge o hoje, lembrar do hoje, às vezes é uma situação que é dolorosa, né? E eu lembro que eu cresci ouvindo aquilo ali. E eu lembro, gente, que as pessoas, elas tinham receio de me tocar. Então eu cresci com dificuldade de receber abraço de amigos, sabe? Porque nisso de receber abraço de amigo, eu sentia que eu era nojenta. Gente, comecei a gravar, eu comecei a chorar. Eu lembrei que é um vídeo emocionante porque traz muito pra minha realidade do dia de hoje. Como eu falei, eu ainda tenho um aspecto do transtorno alimentar que ainda vive no meu dia a dia, hoje de uma forma inconsciente, não de uma forma mais consciente. Voltando lá pra esse assunto, então eu tinha muita dificuldade de ser abraçada, porque eu sentia que a pessoa ao me abraçar, ela ia sentir a minha gordura, ela ia sentir o quão grotesca eu era, o quão masculina eu era, porque eu também associava uma pessoa grande ao masculino. Então eu me sentia uma mulher macho, de certa forma, né? E interessante a gente observar isso, pra gente ir entrando nesse processo também de desconstrução. E aí, foi assim a minha adolescência, foi assim a minha parte do começo ali da juventude. Quando eu falo de juventude, é aos 19, aos 22 anos. Quando eu tive 22 anos, eu tive um processo de cura, despertar espiritual, que começou então há 4 anos. Foi através da fibromialgia, olha que louco, uma doença que me colocou de cama, sem os movimentos. Foi através dessa doença que eu mudei a minha vida, a forma que eu me enxergava. Porque a dor da fibromialgia, gente, é uma dor insuportável, eu perdi os movimentos. E olha que interessante, eu sentia tanta dor. É uma dor de você retorcer o corpo por horas, inclusive. Era uma dor onde só escorria lágrimas, porque meu corpo paralisava também. Então era bem doido assim. Eu perdi os movimentos do corpo em algumas crises da fibromialgia. E eu não conseguia nem pegar um celular, nem um peso, nem levantar a mão. Eu ficava literalmente sem movimentos. E era uma dor tão louca, que naqueles momentos ali, aquelas horas de cama, dias, situação tão ruim, que a dor ia só escorrendo por lágrimas nos olhos. Eu falei, que corpo forte. Eu nunca mais vou julgar meu corpo. Olha o quanto ele consegue suportar dor. E a partir daquele momento ali, eu nunca mais me puni de forma consciente, gente. E aí que é interessante a gente observar isso daqui. Eu nunca mais me puni de forma inconsciente. Consciente, porque inconsciente eu ainda me puno essa questão do corpo sem eu ter a noção. Lembrando que, assim, quando inconscientemente a gente tem atitudes, acontece coisas na nossa vida que a gente não sabe explicar, porque é inconsciente. E aí, as pessoas sempre perguntam assim, como que é um transtorno alimentar? Gente, eu não estou aqui pra te diagnosticar, mas se você tem dificuldade de comer, se você se pune quando come muito, se você tem nojo de comida, se você sente que come descontrolado, não dá conta de controlar, isso é compulsão alimentar. Não é tipo assim, comi muito, tô cheia, tenho compulsão alimentar. Não, gente, a compulsão alimentar é um transtorno muito sério, que vai acontecendo ali dia após dia, você não controla. Eu lembro que eu tinha crise de compulsão alimentar, que eu comia, comida crua, tá? A gente abre a geladeira e comia comida crua, e eu comia até vomitar.
Mas não é porque eu vou comer, porque eu quero vomitar. Não, gente, eu passava tanto mal, eu mesmo passando muito mal, não conseguia parar de comer. Eu comia comida crua não, gente, gelada, ali, tipo arroz gelado, feijão gelado, até eu vomitar. Também a compulsão alimentar, ela vem com um processo... É muito doloroso, porque você sente que você não tem controle sobre o seu corpo. Eu acho que a minha vida inteira eu senti que eu não tinha controle sobre o meu corpo. E é o resquício do que eu tenho hoje em dia. Porque hoje em dia eu tenho uma doença, né, uma condição de saúde, que eu sinto que eu não tenho controle do meu corpo. E é ligado ao processo de comida. Comer pra mim é sempre movido com medo, é sempre desde criança. Então eu não lembro uma fase da minha vida em que era tranquilo pra mim comer, que era gostoso. Então eu sempre tive muito medo de comer, muito medo de engordar e não sabia controlar aquilo. E gente, eu fiz tratamento psiquiátrico com essa questão. E eu lembro que quando eu comecei o tratamento psiquiátrico, agora voltando aqui pro transtorno alimentar, então eu tive bulimia até... Quando eu perdi uma tia minha por aneurisma na barriga, eu desenvolvi síndrome de pânico. E aí tudo eu achava, com crise de transtorno de ansiedade generalizada, tudo eu achava, toque, eu desenvolvi tudo. Eu achava que eu ia morrer e eu ficava ou planejando a minha morte, ou eu ficava achando que alguém ia me matar, eu ia pegar uma bactéria, um vírus, alguma coisa. Então, era muito sério, era muito grave, assim. E a minha questão alimentar, eu desenvolvi compulsão alimentar. E aí, quando eu desenvolvi isso, eu parei de voltar ao alimento, porque eu tinha muito medo de desenvolver um câncer, alguma coisa assim. Só que aí eu comecei a ter uma crise de compulsão alimentar. E depois que eu passei por uma situação traumática em 2020, eu comecei a descontar tudo na comida. E engordei, junto veio a fibromialgia, 2021, né? Junto veio a fibromialgia ali em 2022. Foi um processo junto com o despertar espiritual, e eu curei o meu transtorno alimentar por conta da fibromialgia mesmo, gente. Passar aquele momento ali na cama me fez me amar. E aí, olha que louco, a primeira vez que eu usei biquíni foi com 95 quilos. Foi a primeira vez que eu tive coragem de usar biquíni. Eu fui aquela pessoa que não usou. Gente, meu sonho sempre foi conhecer a Bahia. E eu lembro que a minha tia me chamou pra ir pra Porto Seguro na infância. Eu, na adolescência, eu não fui porque tinha que usar biquíni. Eu morria de medo que as pessoas enxergassem o meu corpo. Porque na minha cabeça, as pessoas estariam observando, julgando. Elas, de fato, enxergariam que eu era nojenta. Então, eu tentava esconder o meu corpo em tempo inteiro. Eu só usava roupa longa. Sempre cobrindo o meu corpo na minha adolescência. Nunca mostrando os braços. Sempre com muita vergonha das minhas estrias, do meu corpo, e tudo, tipo, um ápice, assim, de muita vergonha. E aí, gente, e fora punições, eu tinha punições desde pequenininha, gente, de me machucar, tá? Tipo assim, de passar tesoura na minha perna, de me beliscar, de puxar meu cabelo. Eu me punia, era uma coisa, assim, muito dolorosa, gente, era muito absurdo, assim. E aí eu quase morri depois também, porque eu tive uma crise suicida muito séria. Depois que eu subi, eu vi que eu tinha engordado 1 quilo. E pra mim, quando eu subi na balança e vi que eu engordei 1 quilo, foi o meu atestado de fracassada, de não mereço viver. E de novo, gente, é uma doença. As pessoas, elas podem... Ai, que bobeira. Não é bobeira. Não é bobeira. Às vezes é uma forma da pessoa lidar com aspectos que ela não sabe explicar. E ela age de uma forma. Fui curando meu corpo nesse processo de autoconhecimento, de entender. Eu li Naomi Wolf, que é um mito da beleza. É um livro muito bom que eu indico que vocês leiam. E a gente vai lendo, buscando conhecimento, modelos e tudo mais. Pessoas que, sabe, a internet, o Instagram foi muito bom pra mim nesse aspecto na época. Porque eu comecei a seguir pessoas que eram gordas e a me identificar, a me sentir mais humana. Porque as pessoas pensam que a gente vai se amar quando a gente estiver magrinha dali de um corpo. Só que não é, gente. Não é assim. Enquanto eu me sentia nojenta, eu tava me punindo. Ah, eu sou nojenta mesmo. E, de novo, é uma coisa que é lá inconsciente, não é uma forma consciente. E lembra que eu expliquei pra vocês já em outro vídeo a diferença do consciente e do inconsciente no aspecto de emagrecimento? A pessoa, quando ela, por exemplo, ela fala, eu quero ser magra, ela emagrece? Não, porque o que vai emagrecer a pessoa, o que comanda o corpo da pessoa é o inconsciente. O inconsciente que comanda o corpo. Então a pessoa, ela querer fazer alguma coisa, não muda nada na vida dela. Então ali no inconsciente dela está armazenado uma crença, por exemplo, se você emagrecer, você só vai arrumar um homem que te queira porque você é magrinha. Se você emagrecer, você vai arrumar... Você vai ser ABUSADA. Era uma crença que eu tinha. Então a gente tem que tratar essas crenças do inconsciente,
trabalhar os traumas, trauma de abuso, de bullying e assédio e traumas dentro de relacionamentos. A gente tem vários tipos de coisas pra gente tratar, pra gente poder fazer as pazes com o nosso corpo. É muito mais difícil do que as pessoas pensam, né? Do que parece muito óbvio, é só fazer uma terapia, alguma coisa. E não é assim, porque eu fiz 10 anos de terapia convencional e não adiantava a minha questão do corpo. Eu tinha questões muito profundas. E quando eu fui entendendo a questão inconsciente, fora a parte espiritual, o poder do meu corpo, a minha beleza, o resgate, o que era meu, o que era do outro, o que era uma crença social, da construção, o que era verdade, o que não era. E tomar peito pra viver sua vida, sabe? Pra se mostrar mesmo. É uma atitude que a gente tem. De, apesar de, eu vou ouvir, não importa se vai falar que meu corpo é feio, eu vou usar biquíni, eu vou fazer isso. Até, gente, eu fui cara a tapa. Eu falei, esse aqui é o meu corpo. E quando eu aceitei, porque tanto que é importante a aceitação. Quando eu tive o processo de aceitação do meu corpo, que eu consegui mudar o meu corpo. E aí, por que eu falo que esse assunto é tão delicado pra mim? Porque até hoje em dia ele é muito presente na minha vida, né? Então, assim, eu posso não ter mais os sintomas, mas eu observei há um ano atrás, com a minha avó chamando a minha atenção, olha que era da forma dela, assim, meus familiares falavam, Gabriela, você é muito neurótica com o corpo, essas coisas assim, e às vezes eu achava que não, mas eu comecei a reparar um comportamento punitivo, que olha, que tanto que ele estava sendo discreto naquele momento, era tipo assim, eu comia um bolo de chocolate, mas assim, comia muito bolo, aí eu ia pra academia e descontava 40 minutos da esteira, até eu, tipo assim, eu queimar a caloria do bolo, e aquilo eu me justificava como... eu me justificava como uma coisa normal, tipo, porque eu não quero engordar. Mas não é normal a gente comer e a gente ter que fazer alguma coisa pra... Sabe, gente? Não é normal isso. Uma coisa sou eu comer e eu ir pra academia, fazer o exercício físico, que é normal do meu dia a dia. Outra coisa é eu ir pra academia 2 vezes num dia só, porque eu comi um bolo. Ou exagerei num bolo. Então, isso é coisa pra gente ficar atenta. E eu pude ficar atenta e eu corrigi. Será que eu tô com medo de engordar? Que medo é esse de engordar? O que significa o engordar pra mim? O que significa a alimentação, a comida? E aí, hoje em dia, eu tenho um problema com a questão do medo de comer. Ainda tenho. Só que não voltado pra questão estética, mas pra questão de saúde. E eu reparei, estudo sobre isso, o quanto isso também é inconsciente, uma certa forma do transtorno agir. Não estou falando que eu tenho um transtorno alimentar e não estou falando que eu tenho um problema de saúde porque eu tenho um transtorno alimentar. Não é isso. Eu estou falando que uma das facetas ali, um dos pontos que eu tive que considerar e considero no meu processo de cura mental e físico, são pontos que eu tenho que considerar, que eu não posso desconsiderar, porque eu tenho um passado muito voltado pra isso. E aí o ponto que eu considero de hoje em dia relacionado a isso que eu quero trazer pra vocês é que hoje em dia, de forma inconsciente, eu continuo vivendo o transtorno alimentar, só que de uma outra forma. Não daquela forma de, eu comi, eu tenho consciência que eu vou ali me punir, comer, mas aquela forma do meu corpo não se dá bem com comida. Então é uma coisa pra eu sempre estar trazendo pra mim, prestando atenção e analisando. O transtorno alimentar, ele é um transtorno que muito banalizado, um transtorno muito do tipo assim, tudo é transtorno alimentar, as pessoas, e por outro lado as pessoas têm transtorno alimentar e não sabem que tem transtorno alimentar. Eu sabia que eu tinha transtorno alimentar desde o começo. Por conta desse negócio de ProAna, né, minha? Então era uma coisa que eu estudo comportamento humano, gente, desde tipo 10 anos. Juro, eu tinha uma noção, eu não sei como, mas eu tinha uma noção do que era comportamento humano. Talvez não com essa palavra, mas eu estudava comportamentos. Por que a gente agia assim? Eu gostava muito de filosofia, literatura. Então eu tinha um conhecimento muito bacana, que foi o que me ajudou a sair do limbo que eu mesma me coloquei em algumas situações. E aí, gente, como que a gente cura um transtorno alimentar? O meu processo que eu posso falar pra vocês sempre é ajuda médica, psicólogos e tudo mais. Terapia é muito fundamental. Não adianta a gente tomar remédio, a gente não tratar a causa do que a gente tá tomando remédio. Porque eu tô com ansiedade, tá? Por que você tá com ansiedade? Porque o remédio, ele vai atuar ali na parte fisiológica, mas e aquilo que tá afetando você psicologicamente, o que tá na sua psique, as suas crenças, os seus medos, você quer ser bonita pra quem? Você quer ser bonita pra quê? E eu acho que de um ano pra cá eu ainda passei por uma outra fase, que era me aceitar muito magra.
Então, aceitar que eu sou magrinha, as pessoas comentam muito do meu corpo, né? Ah, porque tá muito magrinha, ah, porque mulher magrinha não é bonito, ah, porque não sei o quê. Então, eu fui pro outro lado, e o outro lado também é muito difícil. E o que eu percebo sendo muito magrinha? Que as pessoas, quando você é gorda, as pessoas elas têm um cuidado pra falar com você, porque elas não querem te ofender. Aí, tipo, já é magra mesmo, as pessoas falam do nosso corpo como se a gente fosse, sei lá, elas se sentem muito confortáveis em falar que a gente parece um piu-piu, que a gente parece, sabe, a gente colocar apelidos e falar que a gente tá sem nenhuma carne, entendeu? Que a gente não é gostosa, que a gente... Isso, mulheres, tá, gente? Que é muito difícil um homem comentar alguma coisa. Pelo menos pra mim, o que me chega é muito mulher. Eu acho que, inclusive, quando eu emagreci, olha que interessante. Quanto mais magrela eu fiquei, eu falo até do sentido, tipo, sem coxa, mais magrinha mesmo, mas eu sentia que os homens gostavam mais. Sabe, aquela coisa assim de desejo, de nossa, que mulher linda, parece uma modelo, parece. Então é engraçado, porque eu senti esse lado que os homens gostavam mais, e ao contrário, eu senti que as mulheres elas me atacavam mais, e elas sempre me atacavam mais pro motivo de que a Gabriela não vai ser atraente o suficiente para um homem porque ela é muito magrinha. E olha, e é interessante olhar assim, né, gente? Pra vocês verem o quanto estamos tão focadas em sempre agradar o outro e nunca nós mesmos. Como é nos ensinado isso e como a gente acha que todo mundo tem que viver de acordo com aquilo que a gente acredita ser bonito, ser... Enfim, não é interessante? E aí agora olhando para um assunto de SXO, que é uma coisa que as meninas me falam, né? Pessoas que... As meninas, elas têm vergonha de terem relação com luz acesa, porque, nossa, ele vai ver que eu tenho estria, ele vai ver que eu tenho flacidez, ele vai ver que eu tenho partes escurecidas, ele vai ver que eu tenho... Eu falei estria, né? Então, tipo assim, elas colocam muita coisa na cabeça delas em um momento que, na verdade, elas só tem que viver na leveza. O outro também não é perfeito, gente. Não é perfeito. E eu perguntei pra uma cliente, eu disse, por que você consegue aceitar essas coisas nele e você não consegue aceitar em você? Porque no outro depende do outro, depende de mim querer gostar. Agora nele depende dele. Não, meu filho, depende de você se aceitar. E se um homem ele começar a colocar defeito no seu corpo, na sua performance, no que você for, aí não é você, entendeu? É ele. Ai, Gabriela, mas eu tenho que... Porque pra pessoa sentir desejo por mim, pra eu ser amada, pra eu ser valorizada, eu tenho que ser de tal forma. E não é assim, tá, gente? Ainda mais depois que eu fui viver, eu até tenho um vídeo sobre isso, que tem aqui no canal, é um dos primeiros vídeos, agora eu não vou saber qual. Acho que tem a ver com esse SXO, um tema sobre isso. Mas o quanto eu tinha isso na minha cabeça também, sabe? Eu só vou ser namorar, eu só vou ser valorizada, só vou ter relação quando eu for uma gostosa, bonita, e aí eu vou ser valorizada e aí eu vou ser respeitada. E não é bem assim, tá? Não é bem assim mesmo. Então a gente tem que entender o que faz sentido pra gente, o que a gente gosta, o que é possível pro nosso corpo, o que é saudável pro nosso corpo, porque cada um também tem um biotipo, uma estrutura óssea, enfim. E o que faz sentido pra você, se culturalmente, daquele meio que você vive, ser magra é feio ou ser gorda, sabe, você é saudável, você se cuida, você tem higiene. Porque eu acho que uma coisa que você tem que se preocupar ali na relação não é se você tem uma estria, se você não é perfeitinha, porque de perfeição é se você se cuida, se você toma banho, se você tem higiene, se você é vaidosa. É muito importante que a gente seja vaidosa e não no sentido de, vaidade, extremismo, não sei o que. Não, mas é importante que a gente cuide do nosso corpo. Porque também a gente não pode entrar por um outro lado que eu acho extremamente perigoso. Tipo, se fulano gostar de mim, ele vai gostar de mim do jeito que eu sou, mas aí nem você gosta de você. Você não se arruma, você não toma banho direito, você não, sabe, não cuida do seu corpo, é desleixado, não cuida da sua alimentação, não faz um exercício físico, você quer que o outro te ame, do jeito que eu sou. E você não se gosta. Porque também tem isso, uma pessoa que ela é desleixada, uma mulher desleixada, lá pode tratar as questões inconscientes dela, que ela não, é uma mulher que não se sente merecedora, é uma mulher que se vitimiza, e aí também não é legal, ninguém merece namorar com uma pessoa assim. Problemática. Não é? Então é isso que eu queria trazer pra vocês, assim, sobre o transtorno alimentar. Se você tem problemas em comer, problemas com alimentação, problemas, você sente que é um peso, você tem medo, você tem vergonha do seu corpo, você tem vergonha de comer em público. Gente, eu saí da faculdade de Direito porque eu tinha pânico, eu fiz 1 ano de Direito. Eu tinha pânico porque eu imaginava que tava todo mundo olhando a minha gordura.
E era uma coisa que eu saía pra chorar, porque eu tinha certeza, sabe? Eu não conseguia ficar na sala de aula com tanto de gente, porque pra mim tava todo mundo reparando o meu corpo. Tava todo mundo pensando, nossa, como ela é gorda. Nossa, olha o tamanho da gordura dela. Nossa, como ela não se cuida, como ela não se ama. E eu passei uma vida inteira querendo me amar. Só que eu não conseguia, e eu não conseguia emagrecer, gente. Então, assim, eu só consegui ser vaidosa, me amar, quando realmente eu entrei no processo de aceitação, eu sou assim. Então eu vou cuidar de mim assim. Eu vou cuidar de mim assim, vou passar batom assim, vou me vestir do jeito que eu quero me vestir. Não importa. Ah, só vou vestir regata quando eu... Não, comecei a vestir regata, comecei a vestir cropped, gorra. E aquilo de começar a me cuidar, a ter uma rotina de autocuidado, de maquiagem, de cuidar de mim. Essa rotina de autocuidado, a gente vai ficando mais bonita naturalmente. Então, o nosso cabelo vai ficando... Comecei a cuidar mais do meu cabelo, comecei a cuidar mais do meu corpo, a passar creme todos os dias. Gente, olha aqui, é uma coisa assim, parece meio bizarro, mas eu não tinha esse hábito, tipo assim, de todos os dias cuidar de mim. Todos os dias fazer skincare. O meu máximo era tomar banho e escovar o dente. Fiz muito. Eu não era uma mulher vaidosa, uma mulher que me cuidava. O cuidar de si mesmo também é mostrar amor por si, mostrar que você tá vendo valor. Porque você só investe naquilo que tem valor. Se eu não tô investindo em mim, é porque eu não tô vendo valor em mim. Vocês conseguem entender isso? Então, se eu tô me reconhecendo com valor, eu vou querer me dar o melhor, eu vou querer me dar o melhor corpo. E quando eu falo isso, não é no sentido de... Ai... ser gostosona e ter um corpo padrão, mas no sentido do que é possível pra mim, do que eu gosto. Igual, por exemplo, o meu nariz. Eu sou nariguda, eu sou uma mulher nariguda. E eu amo meu nariz. Eu passei uma vida inteira achando que meu nariz era horrível, porque eu escutava muita piadinha. E hoje em dia eu amo, gente, eu sou árabe mesmo, eu falo assim, nossa, brasileiraça, né? Só que, tipo, tem os traços da minha descendência muito forte. Eu acho, tipo, eu tenho um olhão, eu tenho um bocona carnuda, eu tenho um narigão. Meu nariz eu acho até proporcional, mas ele não é um nariz padrão, mas eu acho lindo. Eu tenho olheira, que eu nasci com olheira. Então, eu fui me amando. As minhas estrias eu nunca vou conseguir tirar. Eu tenho estrias no braço, elas aparecem em vídeos, eu tenho estrias na barriga, eu tenho estrias nos seios, e eu nem tenho seios grandes, eu tenho seios muito pequenos e eu emagreci. Ixi, então assim, a gente o nosso corpo vai mudando e a gente só vai aceitando. Isso de achar que eu só vou ser bonita quando eu mudar alguma coisa no meu corpo, quando eu fizer essa cirurgia plástica, é uma crença, gente, que a gente tem que olhar e tem que tomar cuidado. Porque eu era aquela pessoa, eu só vou ser bonita e me sentir bonita quando eu fizer uma lipoescultura, colocar silicone, mudar meu nariz, e não é assim. E hoje, até com a parte que mais me incomoda no meu corpo, que eu quero muito conseguir fazer plástica um dia, não é uma coisa que me incomoda muito. É uma coisa que quando eu puder fazer eu faço. Também não é uma coisa, ai que vergonha, ai que feio, ai que... Não, é uma coisa assim, isso eu quero mudar, mas tá dentro de um aspecto saudável. Porque também aquela coisa de só vou ser feliz quando eu fizer, só vou poder fazer isso quando eu fizer, só vou poder ser vista nua quando isso acontecer. Isso é patológico, isso a gente tem que tomar um cuidado, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um beijão.